tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago de Gramática e hoje a gente vai dar continuidade então aos nossos estudos referentes à classe de palavra verbo, sobre a estrutura verbal. Esta aula então ela é um aprofundamento da aula anterior, beleza? Então o verbo, galera, ele é formado por um radical, por uma vogal temática e pelas suas desinências, de modo temporal e número pessoal. Então, por exemplo, o verbo cantávamos, ele é formado pelo radical C-A-L-T, pela vogal temática A e as desinências vá e mos, respectivamente sobre modo temporal e número pessoal. Então vamos ver cada parte do verbo. O radical é a parte fixa do verbo. Nela, então, consta a significação da palavra, do verbo. Então, por exemplo, aqui eu peguei um da segunda conjugação, venderam. Então, você tem um radical ali em vermelho, V-E-N-D, a vogal temática em azul e a desinência de modo temporal R-A e a desinência de número pessoal M. Beleza? Nós vamos ver depois aí como que o paradigma verbal se comporta quando a gente vai conjugar. Mas vamos por partes. A vogal temática, galera. A vogal temática indica a conjugação do verbo. Nós temos 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então você veja que ali nós temos o verbo cantar, vender e partir. Muito bem, galera. A vogal temática. A vogal temática indica a conjugação do verbo. Nós temos verbos então da primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são os que têm a vogal temática A, por exemplo, cantar. Os verbos da segunda conjugação têm a vogal temática E, vender. E os verbos da terceira conjugação têm vogal temática I, partir. Então, só uma observação. Veja que eu coloquei uma fórmula aqui para vocês, ó. O radical do verbo mais a vogal temática é igual ao que a gente chama de tema. Então, o tema do verbo cantar é canta. O tema do verbo vender é vende. E o tema do verbo partir é partir. Beleza? Então, você tem o radical mais a vogal temática igual ao quê? Ao tema. Beleza? Vamos adiante? As desinências, galera. O que são as desinências? São morfemas. Então, ó, morfemas é um nome que se dá para as desinências, que se ligam ao tema, né, para flexionar o verbo em tempo, modo, pessoa, número e voz. Tá? Vamos ver então cada tipo de flexão, começando pelas desinências então de modo temporal e número pessoal. As desinências, então, elas vêm acrescentadas logo depois da vogal temática. Então, logo depois da vogal temática, se tem o quê? As desinências de modo temporal, número pessoal. Elas são responsáveis, então, pelas flexões que indicam o modo, tempo, número e pessoa, como o próprio nome delas indicam, né? Beleza? Vamos adiante? O modo, galera, o modo verbal, então, ele aponta para o tipo de atitude, né, da ação. Então, ele indica a certeza, né, quando ele é no indicativo. Quando ele indica dúvida ou suposição, ele está no modo subjuntivo. E quando ele indica uma ordem, então ele está no imperativo. Então, nós temos 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Beleza? Então você veja ali, ó, respectivamente, ó, em azul o indicativo, em verde o subjuntivo e em amarelinho o imperativo. Cantamos, cantássemos e cantemos. Cantamos, então, dá uma ideia de certeza que aconteceu a ação. Cantássemos, ele dá uma ideia de dúvida, de suposição. E cantemos, ele dá uma ideia de ordem. Beleza? Vamos adiante? E o tempo? O tempo indica o momento em que ocorre a ação. Então nós temos 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Pretérito é passado. Porém, os tempos, eles trazem alguns aspectos, né? Que são algumas variantes aí
de cada tempo. No presente não tem nenhum aspecto, né? Fica conjugado, o verbo cantar fica eu canto, e não tem outro aspecto. No pretérito, nós temos, no pretérito do modo do indicativo, nós temos três aspectos, né? O perfeito, que seria então eu cantei, o imperfeito, que ficaria eu cantava, e o mais que perfeito, eu cantar. Professor, o que o aspecto verbal nos dá a ideia? Ele nos dá uma ideia de duração da ação. Então, por exemplo, quando você fala cantei, você sabe que essa ação foi encerrada. Agora, cantava e cantara dá uma ideia de continuidade da ação verbal. Então, o aspecto ele se relaciona à durabilidade da ação, beleza? E o futuro também me traz dois aspectos: cantarei, né, no futuro do presente, e o futuro, galera, o futuro também me traz dois aspectos: futuro do presente e o futuro do pretérito. No futuro do presente, o verbo cantarei ficaria então, o verbo cantar ficaria eu cantarei, né? Dá uma ideia mais precisa aí, né? E cantaria no futuro do pretérito. É aquele verbo que a gente usa para com uma maneira mais educada de se falar, né? Você poderia, né, fazer um favor, ou quando você vai usar para pedir alguma coisa, você usa o futuro do pretérito. Tudo bem, galera? Então, o modo indicativo, vamos adiante? O modo subjuntivo. O modo subjuntivo também apresenta três tempos, né? Futuro, pretérito, presente, futuro e pretérito, né? Presente, passado e futuro. E só que ele traz para nós aqui um aspecto apenas, que é no pretérito, o pretérito imperfeito. Então você veja, ó, no presente ficaria eu cante. Só uma observação: no modo subjuntivo, né? A conjugação verbal ela sempre vem com uma palavra de apoio antes do sujeito. Então, quando você vai conjugar o verbo, é legal que você lembre dessa palavrinha de apoio. Essa palavra de apoio pode ser o que para o presente, o se e o quando para o pretérito, e o se e o quando para o futuro também. Então, vamos ver, ó, no presente, eu cante. Com a palavrinha de apoio fica que eu cante, beleza? No pretérito imperfeito, com a palavrinha de apoio, se ou quando eu cantasse. E no futuro, se quando eu cantar. Então, o modo subjuntivo, ele nos dá uma ideia de dúvida, de possibilidade, né? Uma coisa que você não tem certeza se essa ação aconteceu. E ela sempre vem ligada com uma palavrinha de apoio, né? E tem apenas um aspecto no pretérito, no caso, o imperfeito daí. Beleza, galera? Vamos para o modo imperativo. No modo imperativo, há apenas as formas afirmativas e negativas, sem noção de tempo, sem noção de quando que ocorre a ação. Ela só indica, então, afirmação ou negação. E o modo imperativo ele serve para dar ordem. Então, por exemplo, cantemos nós, ou então não cantemos nós. Beleza? Vamos adiante? Número e pessoa. Então, em número vai ser como as outras classes de palavra, né? Singular e plural. E pessoa, então nós temos 3 pessoas para o singular e 3 pessoas para o plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perceba que o eu é o falante, o tu é o ouvinte e o ele é o referente, né? Então, acontece a mesma coisa para o plural, para o nós, vós e eles. Beleza, galera? Agora eu vou falar para vocês a respeito do paradigma verbal. O paradigma verbal é bem interessante, galera, porque é a partir do paradigma que você vai perceber como que é a conjugação dos verbos. Beleza? Então vamos ver o que é o paradigma. Paradigma verbal remete à ideia de modelo, a uma forma determinada para cada conjugação verbal dos verbos regulares, que estamos falando, né? Por que dos verbos regulares? Porque são os verbos que
não sofrem ação, não sofrem alteração no radical, quando eles são conjugados. E os paradigmas, eles se apresentam de uma maneira muito parecida uma das outras, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora o paradigma, né, de alguns verbos regulares. Lembre-se que você não vai sair por aí conjugando verbo. Não é essa a ideia, que você decore todos os verbos, todas as conjugações dos verbos. Mas você precisa saber qual é o processo morfológico do verbo quando ele está flexionado em modo tempo, pessoa e número. Beleza, galera? Então eu vou mostrar uma tabela para vocês, para a gente ver isso daí. Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos o verbo cantar. Não daria para o professor trazer aqui todas as conjugações em todos os tempos e todos os aspectos, né? Eu escolhi então o presente do indicativo e o futuro do indicativo do verbo cantar, para que vocês percebam a flexão verbal. Então veja, ó, nessa tabelinha nós temos as linhas e as colunas. Nas colunas nós temos o tema e o morfema. A gente sabe que tema é o radical mais a vogal temática, e os morfemas são as desinências de modo e tempo, de número e pessoa. Então o verbo cantar, como ele é um verbo regular, ele tem um radical. Esse radical não sofre alteração quando conjugado. Para eu, tu, ele, nós, vós, eles, esse radical ele se mantém. A vogal temática, ela sofre uma alteração geral, né, na primeira pessoa do singular. Então, eu canto. Veja que ela está entre parênteses, né? E daí o ele não é vogal temática, ele é desinência de número pessoal. Então ficaria assim: eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Perceba que na coluna da desinência de modo temporal não aparece a desinência de modo temporal, só aparece a desinência de número pessoal. Por quê? Porque o presente ele não traz essa flexão de modo temporal. A própria ausência dessa desinência já nos diz em que tempo e em que modo que está o verbo. Então quando você diz eu canto, você sabe que está no indicativo e no presente. Beleza? Vamos ver então no futuro do indicativo. Mesma coisa, galera. Essa tabela que está ao lado. Também temos ali as linhas e as colunas. A coluna de duas colunas, né? Que uma traz o tema, que é o radical mais a vogal temática, e na outra nós temos os morfemas, desinência de modo temporal e número pessoal. Aqui, neste caso, nós temos a desinência de modo temporal. Então ficaria assim, ó: eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então nós temos ali o radical do verbo regular, ele é uniforme para todas as pessoas. A vogal temática também não sofre modificação. A modificação está então na desinência de modo temporal e desinência de número pessoal, tá? Só que você perceba o seguinte: para os verbos regulares, as desinências elas serão sempre as mesmas. Como assim, professor? Veja bem, ó, eu vou passar o slide agora e você vai perceber que do verbo cantar para o verbo andar, as desinências de modo temporal, o número pessoal e a vogal temática são as mesmas. Perceba o seguinte: agora nós temos aqui o verbo andar e o verbo anteriormente era o cantar. Vamos ver de novo o cantar para que você perceba essa modificação nas colunas ali de modo temporal e número pessoal. Muito bem. Veja que eu estou falando de um outro verbo que tem um outro radical que também é regular, mas ele mantém as mesmas desinências, né? Então esse padrão que é de uma conjugação para outra, a gente chama de paradigma. Este é o paradigma verbal, então. E os verbos regulares, eles mantêm o mesmo radical e o mesmo paradigma para cada conjugação. Então, cada conjugação tem um mesmo paradigma. Então, o verbo cantar, a
apresenta um paradigma igual ao verbo andar, sendo no presente do indicativo e no futuro do indicativo. Aqui também nós temos no presente do indicativo a coluna da vogal temática e as desinências de número pessoal que também não mudam em relação ao verbo cantar, como nós vimos. E assim para o futuro do indicativo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a conjugação do verbo da segunda conjugação, que é o verbo vender. Por ele ser também irregular, ele vai apresentar o mesmo paradigma verbal, beleza? Percebam, galera, no presente do indicativo também, nós temos as mesmas desinências a ausência, né, de modo temporal e as mesmas desinências de número pessoal. O que muda é só a vogal temática por causa da conjugação. E o mesmo acontece também com o futuro do indicativo, né? Temos as mesmas desinências de modo temporal e número pessoal. O que muda então é só a vogal temática por conta da conjugação, que anteriormente nós tínhamos o verbo na primeira conjugação e agora nós temos o verbo vender, que faz parte da segunda conjugação, que é a vogal temática e. Beleza, galera? Agora eu trago aqui para vocês uma conjugação do futuro do subjuntivo, do verbo vender. Nessa conjugação acontece alguma coisa que eu ainda não tinha falado. Por exemplo, a vogal temática que ela não aparece. Veja, ó, nós temos o verbo vender, que pertence à segunda conjugação. A vogal temática e, quando conjugado, não traz dentro do paradigma, né, a vogal temática. Então, lembre da palavrinha que acompanha o subjuntivo, né? Ó, que eu venda, que tu vendas, que ele ou ela venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Então, percebam que aquela vogal que está junto do radical, ela não é vogal temática, ela é desinência de modo temporal, para você saber, a partir dessa desinência de modo temporal, que nós estamos falando de um tempo, modo e aspecto, estamos falando do presente do subjuntivo. Beleza, galera? Eu espero então ter colaborado aí com vocês para o estudo de vocês, com essas explicações um pouco mais aprofundadas, né? Esta aula não isenta então a leitura do capítulo 16, né, que fala sobre verbos. Façam os exercícios e lá na plataforma Iônica eu deixei para vocês um esquema a respeito de todos os modos, tempos e aspectos e formas nominais dos verbos. Por meio desse esquema você consegue visualizar como que é estruturado, né, o estudo da classe de palavra-verbo. Então fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu!